Cerca de 195 milhões de mulheres no mundo são afetadas por doença crônica renal. A doença afeta muito mais mulheres do que homens, segundo dados divulgados pela organização World Kidney Day. Por outro lado, em número de leitos, nós mulheres somos em menor porcentagem, pois a progressão é mais lenta. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe a nefrologista a doutora Lilian Rosinha. Doutora, seja muito bem-vinda à nossa casa. Feliz Dia das Mulheres. Muito obrigada. Feliz dia para nós, para né, nós. Ave? Doutora, geralmente quando os médicos vêm aqui, falam assim, isso acomete mais as mulheres do que os homens. Isso é normal, doutora? Por quê? Tem doenças mais de homem, tem doença que é mais de mulher, né? Não é tanto mais, mas é um pouco mais, sim. E por que as mulheres são mais acometidas? Por conta das doenças autoimunes. Então, o lúpus, né, que é muito mais comum na mulher, é uma das grandes causas de doença renal. E as infecções urinárias, que começa com uma cistite, pode evoluir para uma pielonefrite, que é uma infecção renal, que pode dar consequências de disfunção renal, que também é mais comum nas mulheres. E o terceiro ponto é que as mulheres engravidam. E a gravidez é um fator de risco para doença renal. A doença específica, a doença hipertensiva específica da gestação, né? A eclâmpsia, ela pode complicar com doença renal. Então, a gente tem esses pontos aí de atenção, né? Que acaba cometendo bem as mulheres mesmo. Sim. Essas seriam as 3 doenças mais comuns, doutora? Não só as mais comuns do rim, são os diferenciais das mulheres, mas ainda as mulheres são mais... a doença renal crônica na mulher, a principal causa ainda é diabetes e hipertensão, né? Que são as principais causas de doença renal crônica no mundo, né? Não tem jeito. Mas tem esse diferencial da mulher para o homem a mais. Quando a gente fala das doenças renais, principalmente da infecção urinária, toda mulher vai ter pelo menos uma vez na vida, doutora? Toda mulher não, mas aumenta muito a chance de ter por ser mulher. E é o que eu sempre falo, são as 3 fases que a mulher aumenta o risco de ter infecção urinária. Na infância, e é simplesmente pela fisiologia. A uretra da mulher é curta, então a bactéria sobe pela uretra e um caminho mais rápido para chegar até a bexiga. Diferente da uretra do homem, que é mais longa. E a uretra da mulher é mais próxima do ânus, que é de onde vem a bactéria. Ela vem lá do intestino, que causa a infecção. Então, a criança, naquela fase que começa a se limpar, né, a higiene na infância, que a gente sempre alerta, a gente aqui é mulher, a gente já ouviu, limpa de frente para trás, por conta disso. Aí depois a mulher, quando começa a ter relação sexual, a relação sexual favorece a ascensão da bactéria, não é sexualmente transmissível, tá, gente? Mas favorece, então tem que ter esse cuidado maior. E aí começa a ter relação, até chamava de cistite da lua de mel, que era muito comum ter, né? E a mulher na pós-menopausa, porque a pós-menopausa, a mulher com a queda dos hormônios, a gente perde a proteção natural contra essa bactéria, que é a lubrificação natural da vagina. A vagina fica mais ressecada pela queda hormonal. Então, a mulher tem aí muitas chances de ter. Mas se cuidar direitinho, se tomar bastante água, não segurar xixi, fizer a higiene correta, fizer o acompanhamento ginecológico bem feito, tiver todos esses cuidados, tem chance de não ter, mas tem risco aumentado. E a gente sabe também que às vezes tem ela por repetição, né, doutora? Então, aí que é o perigo, né, de ficar tendo muita infecção e essa infecção virar uma infecção renal. E essa infecção renal, ela leva a cicatrizes renais. E essas cicatrizes vão destruindo o rim, né, onde machucou, ficou a cicatriz, não funciona mais. Aí se começa a ter muito, pode levar a doença renal crônica. Qual outra que a gente poderia alertar também as mulheres para prevenção? As mulheres têm que... O alerta, eu acho, para as mulheres não se esqueçam. O que é o problema de mulher? Que a gente vê, eu vejo muito no consultório. As mulheres, elas são tudo. Né? E mais que esse dia, para a gente lembrar isso, nós somos mãe, nós somos filhas hoje, né? Porque os nossos pais envelhecendo, quem cuida também. Então, a gente é mãe, a gente é filha, a gente é esposa, a gente trabalha fora, porque o trabalho dentro de casa é um trabalho pesado e muitas vezes não dividido corretamente, né? Então, fica uma sobrecarga para a mulher muito grande. E a mulher esquece do papel que é o que é ser mulher. E a gente se esquece e não se cuida. E aí não come direito, não faz exercício direito.
engorda, e aí não tem um cuidado com a saúde emocional, não tem um cuidado com si mesma, isso vai aumentar o risco de você ter doenças crônicas não transmissíveis, as mais conhecidas, hipertensão e diabetes, que vão levar um risco aumentado de ter uma doença renal crônica. Então, eu acho que o ponto aqui hoje, nesse Dia da Mulher, é isso. Mulheres, não somos super-heroínas. A gente tem que se olhar, a gente tem que se cuidar. E a gente tem que se cuidar primeiro para cuidar dos outros. É igual o avião, né? Cai a máscara. Primeiro coloca a máscara em você, depois coloca a máscara na pessoa do lado. Você não vai conseguir cuidar do outro se a sua saúde não for a principal coisa que você presta atenção. E às vezes, doutora, o que acontece? A mulher até marca a consulta. Só que aí no dia da consulta, acontece alguma coisa, porque eu já fiz isso várias vezes. Eu tô desde janeiro marcando consultas e desmarcando consultas, né? E aí a gente faz isso, porque surgiu algo de emergência, ou de repente o filho aconteceu alguma coisa na escola, né? Ou de repente, o marido não acordou bem, ou enfim, ou no trabalho eu não posso faltar aquele dia de jeito nenhum, eu já tinha marcado, mas deu ruim. E a gente acaba deixando de ir, porque às vezes a gente tem a preocupação, a gente conhece o nosso corpo, a gente sabe quando a gente não tá bem, embora a gente queira fingir que tá tudo bem, que a gente é forte, mas isso tá errado, né? É verdade. Então a gente sente, mas às vezes quase no final, na consulta, acaba não indo. Acontece bastante isso, doutora? Acontece, não tenho com quem deixar meu filho, vou ter que desmarcar, é comum sim acontecer. O lado bom que eu percebo é assim, que quando a mulher resolve se cuidar, aí a mulher se cuida. Aí ninguém tira o foco dessa mulher que vai se cuidar, sabe, Abi? Isso é muito bom. A gente Isso tem um é depoimento muito bom. aqui que a gente vai assistir. Quem sabe vai nos inspirar. Vamos lá. Ai, que legal, vamos ver. Boa tarde, eu sou a Rafaela, tenho 25 anos, sou paciente da doutora Lilian. Eu descobri minha doença renal o ano passado, em setembro. Tudo começou com um inchaço que eu estava tendo nas pernas. Mas não manifestava em dor, então eu fui procurando especialistas para tentar descobrir qual que era a causa desse inchaço. Quando eu fui fazer um exame de urina, aí constou que eu estava perdendo proteínas na urina e provavelmente esse inchaço era de uma doença renal. Procurei a doutora Lilian e ela já me indicou um tratamento e também ela falou para eu mudar meu estilo de vida, alimentação, tomar muita água, e ela falou pra mim que eu tenho que fazer o que eu gosto, que ela fez uma pergunta, o que você faz por você? E às vezes a gente nem para pra pensar o que a gente faz pela gente, né? Às vezes a gente tá tão no automático, vai pro trabalho, pra casa, e a gente não tem esse momento de lazer. E aí na hora eu respondi pra ela, falei, nossa, eu gosto muito de dançar. Ela falou assim, invista na dança então na sua vida. É um conjunto, igual ela fala, não trata o paciente só com medicamentos. Então é um conjunto, é um estilo de vida que você tem que mudar ao todo. E com isso eu fiz o tratamento, né? Tô terminando agora de 6 meses e agora eu refiz os exames estão ótimos, graças a Deus. Fico muito feliz e ainda faço acompanhamento com ela, mas eu tenho vida normal, tá tudo certo, graças a Deus. Fico muito feliz. A doutora, além de ser uma médica, ela é uma amiga. Então, eu posso sempre contar com ela, mandar mensagem e a gente vai tratando junto, tá bom? Um abraço! Um abraço para você, Rafa, que bonito isso. E é bem isso, né, doutora? Ela Ai, começou lindo, a né? se cuidar e aí você percebe que com isso você melhora muita coisa na sua vida, né? Melhora o humor, melhora o relacionamento, melhora no trabalho, porque às vezes a nossa impaciência também é algo que está acontecendo de forma física com a gente, que também não tá bom, né? E ela falou uma coisa que eu achei interessante, do inchaço. E muitas mulheres têm, né, doutora? Às vezes alguns sintomas não são assim, eu vou ter uma dor na hora de urinar, por exemplo. Não é assim tão direto, né, doutora? A doença renal crônica, né, como eu sempre falo, ela não dá sintoma, ela não dá sinal, ela é silenciosa. Então a gente só vai descobrir, aliás, um alerta dia 14 vai ser Dia Mundial do Rim. Você já dosou sua creatinina esse ano? Você sabe como seu rim está funcionando? Que é só por exame que a gente vai saber. Os sintomas vêm nas fases mais tardias. No caso dela, ela não tem a doença renal crônica, ela fez uma glomerulonefrite, é diferente, foi aguda, ela viu e ela conseguiu ver, correr atrás e resolver. A Rafa é uma querida e é isso mesmo, sabe? Eu falo que na minha consulta,
Eu não vou cuidar da doença, porque a doença, e eu já falei várias vezes isso, né? Você já ouviu falando, a doença é sinal da alma, né? A gente tem que olhar para dentro da gente e ver o que está acontecendo de errado para a gente mudar. E tem que olhar como oportunidade de mudança e de melhoria. E foi isso que aconteceu com ela. E foi tão feliz quando a gente viu os exames, estava tudo bem, respondeu super bem ao tratamento. Assim, eu fiquei muito emocionada com o depoimento dela. E é gostoso isso, é gostoso, doutora. porque assim, eu vou cuidar da pessoa, para mim o cuidado é tocar a alma da pessoa, sabe? Quando a gente consegue tocar e ela fala, não, tem uma coisa, eu preciso mudar, é isso que vai ocasionar a mudança, né? E aí, voltando às mulheres, tem muito inchaço e são por várias causas, né, gente? Então, pode ser vascular, mulher tem varizes, pode ser alimentação, pode ser falta de tomar água, pode ser doença renal. Então, se tem inchaço, tem que avaliar os rins sempre, né? E outro sintoma aí, outros que você pode ver é uma urina com espuma. São pouquinhas coisas que pode ser que aparece antes, mas outra coisa que trazer hoje, a ideia é descobrir antes de aparecer. Então, tem que ter exame de creatinina e exame de urina para você saber como está funcionando o seu rim. E se você, maior que 50 anos, hipertenso, diabético, obeso, porque a obesidade é um fator de risco isolado para doença renal crônica, sim. História familiar de doença renal, mais do que ninguém, você tem que saber todo ano como que está seu exame de rim. E fazer anual, né, doutora? Anual, pelo menos. Boa. Tá? E é isso, previna, né? Prevenir é o melhor remédio. É o melhor remédio sempre. E eu tenho certeza que às vezes, quando você vai num médico, como a doutora Lilian está falando aqui, quando ela pergunta assim, como é que você tá? Eu acho que essa é uma pergunta que você tem que fazer para você alguns dias, né? Como é que tá a sua vida? Será que tá tudo bem mesmo? Porque às vezes a gente só quer um remédio para remediar, mas a causa, né, é muito mais embaixo. E às vezes a gente, solucionando essa causa, a gente vai melhorar a nossa saúde como um todo, né, doutora? Perfeito, perfeito. E a gente tem que fazer essa pergunta. O que eu gosto, o que faz meu coração vibrar? A maioria não sabe responder, Ave. Eu tenho certeza disso, doutora, porque eu já me fiz essas perguntas há uns tempo atrás e falei, nossa, o que eu gosto mesmo? E a gente tem que achar, porque a gente precisa se abastecer, porque com isso a gente consegue enfrentar o mundo. Exatamente. Não é verdade? A gente quer te dar umas flores, obrigada aqui. Obrigada por vir na nossa casa sempre, por nos trazer tantas informações, por ser esse exemplo lindo de mulher, viu? Obrigada, você também. Que a gente tenha muitos e muitos anos de muitas conversas. Amém, tô sempre aqui, quando vocês quiserem, tá? Obrigada, doutora. Obrigada. Você de casa aproveita para seguir a doutora aqui também, @doutora Lilian Rosinha. A doutora responde várias coisas para você no Instagram e o telefone é o 12 99 687 9274. Um beijo. Beijo.